Bom dia a todos. Então, eu também quero agradecer a iniciativa da Fundap, da Associação Paulista de Saúde Pública, por esse seminário e o convite que me foi feito aqui para participar, abordando o tema controle social no SUS. Vale um esclarecimento, né, sobre a minha posição atual. Eu venho numa trajetória, muitos anos, em movimento popular de saúde e também na implantação, desde o início do SUS, das várias formas aí de controle social no SUS, mas hoje, especificamente, eu estou um pouco afastada e vendo e analisando o que se passa, né, mas não detendo todas as informações atualizadas sobre o processo, principalmente a nível nacional, e acompanho a discussão, o debate que gira em torno dessas questões do controle social. Então, eu vou trazer aqui um pouco do que eu tenho acompanhado, inclusive com outras pessoas que estão mais atuando à frente disso e trazendo essas contribuições. Eu fiz um apanhado disso tudo e é muito extenso, é muito vasto, todos os aspectos a gente não vai abordar aqui. Então, eu vou pincelar algumas coisas que chamam a atenção e que incomodam ainda hoje na questão do controle. Não se preocupe em anotar as questões, tudo, porque todo esse material fica disponível no nosso portal. Eles deixam um arquivo aqui, a gente posta imediatamente no portal do Observatório de Saúde. Então, no Observa Saúde, na sequência, amanhã depois, esse material todo vai estar disponível. Para começar, então, a gente queria conversar, né, do que estamos falando quando a gente fala em controle social. A gente procurando na literatura, no próprio material disponibilizado pelo Ministério da Saúde, nas entidades, nos grandes atores políticos no SUS, CONAS, CONASEMES, as entidades SEBs, as universidades, os movimentos sociais, os institutos, ONGs que trabalham com essa questão. Então, a gente vê uma série de terminologias para o controle social. Vemos participação popular, participação da comunidade, participação social, controle social, gestão participativa, gestão democrática. Exatamente, então, do que a gente vai falar? Essas expressões são sinônimos, são diferentes, se somam, tem uma graduação entre elas, né? Então, para falar disso, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, mas vou ser breve, tão longe não, né? Vamos até lá antes de Cristo também, na Grécia e Roma. Mas é assim, vou começar aqui desse cenário da década de 70, quando a gente começou um processo de redemocratização do país, estava em curso nessa época, e o surgimento de novos atores sociais e políticos na cena política desse país. Esse campo democrático popular surgiu, né, nessa época, proporcionou a redefinição das relações de poder, né? Aí se deram essas redefinições de relações de poder com a formação de um campo democrático e popular. E a democracia, você chamar isso campo democrático, então democracia pressupõe uma atuação propositiva. A própria definição da democracia é essa, né? Você tem que ser propositivo, como foi colocado, que não é participar passivamente, é participar ativamente. Isso a gente traz aí da contribuição da Maria Vitória Benevides, quando ela trouxe esse debate à cena política lá na década ainda de 90, trazendo a definição ou essa nova expressão para poder se adequar no cenário político da época da cidadania ativa, né? Então, a cidade, como ela era concebida lá atrás pelos gregos, pelos romanos, a própria definição de cidade é sociedade política. Tanto numa origem como na outra, a própria definição de cidade é a sociedade política. Isso pressupõe que a cidadania e os cidadãos referem-se necessariamente a uma participação
que eles chamam de ativa. Na verdade, não tinha esse adjetivo ativa, porque essa participação, ela era sinônimo de uma participação ativa. Então, não tinha essa qualificação na vida da cidade. Então, a cidade era entendida como um espaço público para as decisões coletivas. O cidadão que participava, ele participava para interferir mesmo, para agir, para definir os rumos daquela sociedade. Aí o cidadão ativo, então, é aquele que participa em todos os assuntos que dizem respeito ao interesse comum. Essa expressão mais da cidadania ativa veio lá de trás também, depois retomada na Revolução Francesa, e distinguiu dois tipos de participação. Infelizmente, naquela época mesmo, não prevaleceu essa ideia da cidadania ativa. Teve mais força a representação da democracia participativa representativa. Ainda, falando da cidadania ativa, então, o cidadão, para a Vitória Benevides, é esse que exerce direitos, cumpre deveres e goza de liberdade, mas também, ainda que parcialmente, detém uma função de poder público. Né? Então, reparte com o poder público essa função de atuação no espaço coletivo e de decisão política. O Estado e a sociedade civil, então, perde um pouco aquela divisão nítida que havia. Começa a misturar mais e não tem mais uma distinção tão definida, né, entre sociedade e Estado. Então, o desafio hoje é colocar essa participação popular como uma escola de cidadania, para que a população, o coletivo todo, atue ativamente, né, quer dizer, já é a própria definição. Então, atuar na definição de políticas públicas. Você pressupõe isso para concretizar a democracia, que é sempre um processo de criação contínua. Ela sempre se renova. Ela não tem o seu espaço definido a priori. Que tipo de democracia é a que nós queremos, né? Ela sempre vai se renovando e vai se recriando com esses atores sociais. Então, de que controle social a gente está falando? Como efetivar a participação na gestão pública democrática? A participação popular, ela exclui outros setores. Quando a gente fala da participação popular, quem que é esse popular? Quais são os atores sociais, os sujeitos sociais coletivos que estão, ou individuais ou coletivos, que estão nessa participação popular? A classe média, empresários fazem parte? A democracia deve garantir direitos iguais a todos de participação. Então, combinar a democracia representativa com a participativa permite que todos participem. Não é só na democracia que a gente tem, é lógico, a gente tem o interesse comum prevalecendo, ou deveria ser assim, né? Mas a gente tem também outros setores que não necessariamente definem esse projeto igualmente. Então, todo mundo tem que participar. E vai ser uma disputa de posições políticas nesse cenário. As entidades representativas da sociedade e fóruns, instâncias de participação diretas, são tão importantes quanto aquelas instituídas no âmbito do controle social no SUS, como a gente entende hoje, como as conferências, os conselhos de saúde. Então, de que participação a gente está falando? Retomando aquelas expressões iniciais, nós temos aqui uma posição de companheiros do SEBS, né, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que avalia como um uso indevido, né, ou por falta de clareza ou intencional, dos termos e dessas expressões. Elas não são sinônimos. E não existe
uma evolução de um para outro. Não começa com a participação popular para chegar no controle social. Na verdade, retomando uma das definições que tem na Constituição acerca do Sistema Único de Saúde, nós estamos aqui resgatando o termo de participação da comunidade, né? Que é o atendimento integral e participação da comunidade e a descentralização como diretrizes do SUS. Então, o termo mais adequado nessa visão, e com a qual eu concordo, é a participação da comunidade. Embora a gente use indiscriminadamente controle social, participação popular e assim por diante. Nessa visão também, o controle social e a gestão participativa são partes integrantes da participação na comunidade, que não é só o controle, não é fiscalização só, é uma atuação mais propositiva e de ação política e proposição. Então, em décadas atrás, quando o Estado ainda não tinha se aberto para esse processo democrático, a posição dos movimentos sociais era no enfrentamento direto e de reivindicação, pressão direta e menos de proposição e ação. Mas essa posição evoluiu. Nós já temos hoje, nós vivemos um Estado mais democrático e nós temos essa obrigação de, além de controlar, de fiscalizar, de apontar erros, falhas, exigir ações, você ser propositivo. Definir essas ações em conjunto, repartindo essa responsabilidade com o Estado. Daí vem a expressão do controle social no SUS. Então, o controle social no SUS não é só conferência e conselho de saúde. Ele pressupõe uma série de outros mecanismos. Conferências, conselhos, o Ministério Público atua na fiscalização, no controle do SUS, e as ouvidorias, que foi abordado aqui, e a Simone vai também falar sobre a ouvidoria. Então, são mecanismos de controle social no SUS, não só conferências e conselhos de saúde. Mas, além desses, nós temos necessariamente, como controle social do SUS, porque senão ele não vai se efetivar, os movimentos sociais, em geral, especificamente, particularmente na saúde, as plenárias e fóruns de saúde, as organizações não governamentais que atuam diretamente, os partidos políticos, as manifestações nas redes sociais, são outras formas de expressão diretamente que vai bater lá na ouvidoria, mas bate no conselho, bate nas conferências municipais, mas é isso que está por trás. Porque sem isso não tem controle. Né? Não tem, se não tiver essa atuação, ou organizadamente pela sociedade, em sujeitos coletivos, ou diretamente o cidadão ativo, ligando, escrevendo na ouvidoria, indo na conferência, participando da conferência, acionando seus pares, seus representantes no Conselho Municipal de Saúde. Se não tem isso, não tem representação, não tem controle, né? Não tem democracia de controle social. Não é democracia. Se eu escolher quem participa no Conselho, se esse que está participando do Conselho não dialogar com seus pares, com seus representados, você não tem controle. Isso não é controle. Isso aí é apropriação privada do espaço público, da esfera pública de controle. Então eu vou lá defender os meus interesses, e não interesses de um sujeito coletivo, né, da coletividade. Mas sem a participação direta do cidadão e sem esse fortalecimento das entidades, dos movimentos que estão por trás das esferas de participação institucionais do SUS, você não tem controle social. Controle social se dá dessa forma aí. É dessa forma que o cidadão liga na ouvidoria, é dessa forma que ele leva a sua reivindicação na unidade de saúde, que ele expressa a sua intenção e que ele realmente também ajude a construir a política de saúde. Só para citar, mas todos conhecem, o embasamento legal
que institui as conferências e conselhos de saúde chamados de controle social, que é mais amplo, como a gente já viu. Mas no senso comum, controle social é conferência e conselho, né? O parágrafo 1º estabelece a conferência, como que ela deve ser, em linhas gerais. A partir desse arcabouço legal aí da Constituição e das leis complementares da saúde, foram feitos outros regulamentos, outras portarias, normas técnicas do Ministério, orientando como deve ser eleito o conselho, como deve ser organizada a conferência. Os vários atores sociais aí, dos gestores principalmente, CONAS, CONASEMES, têm contribuído muito nessa discussão, fazendo publicações, divulgando, melhorando essa articulação com a sociedade civil no sentido de orientar esse processo de formação de Constituição, de funcionamento, qual o papel dessas instâncias. No caso da conferência, como já foi falado, né, que outra política pública realizou tantas conferências de saúde como conferências como na área da saúde, né, com ampla participação, com milhares de representantes da sociedade civil, trabalhadores e gestores. É um processo rico, muito educativo, ele pode ser um espaço educativo, mas, ao mesmo tempo, tem todas as outras críticas, são todos os nossos desafios ainda a serem, de dificuldades a serem superadas, no sentido de garantir maior representatividade, de garantir que todos participem, né? Embora o que a gente quer, o interesse comum é a centralidade ali do SUS e desses mecanismos, mas você tem posições. A sociedade na democracia pressupõe todas as posições, né? E como diz lá o Gilson, né? Quer dizer, eu posso discordar inteiramente de você, mas eu afirmo que eu tenho que, assim, eu respeito profundamente o que você pensa. Eu posso discordar, mas eu tenho que ouvir o que você pensa, porque você pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. Nós estamos na democracia e nessa democracia vai ser a disputa das posições. Agora, o que o cerne da questão é, nós vamos defender o quê? Interesses de alguns ou interesses da maioria? É o interesse coletivo, interesse público ou interesse privado? Então, aí começa a nossa diferença e a nossa disputa que a gente vai levar para dentro desses espaços. É rico, mas também conflituoso, tem muitos percalços, tem muitas questões a serem superadas para garantir a representatividade, o encaminhamento das proposições políticas que saem das conferências, como isso vai se transformar em diretrizes políticas, em políticas públicas, como essas políticas públicas vão se transformar em planos municipais de saúde e serem executados. Então, essas conferências são os espaços democráticos de construção da política de saúde. Portanto, é o local onde o povo se manifesta, orienta e decide os rumos em cada esfera de governo, né? Então, avalie e propõe diretrizes para a política no setor de saúde, discutir temas específicos para propor novas diretrizes da política, eleger delegados para as conferências, quando for o caso, das estaduais, da etapa municipal para a estadual e assim por diante, né? E eleger membros do Conselho Municipal é uma possibilidade, pode se dar fora das conferências também, pode ser outro processo, mas muitos aproveitam esse espaço para fazer essa eleição. Quem convoca a conferência? O Executivo convoca ordinariamente. E se o Executivo não convocar ordinariamente, há a possibilidade de convocação extraordinária, né? Pelo Conselho Municipal, ou mesmo uma extraordinária também pelo Executivo. Mas e quando dado o Executivo é não convocar e quando há divergência entre o Executivo e o Conselho em relação à convocação? Então nós temos exemplos da nossa história, vou falar de São Paulo, meu município, né? De como que essa situação já aconteceu várias vezes. Recentemente... Oi? Ele tem experiência. Sim. Nós temos uma experiência aí para, né, discutir com o Brasil inteiro de como a situação pode não se dar da forma como a gente gostaria que fosse respeitado as instâncias
de deliberação e de decisão, conselho e conferências aqui em São Paulo. Situações, assim, desde lá de trás, e mais recentemente, o ano passado mesmo, né? Não tinha chamado a conferência, o conselho pedindo para ter a conferência, exigindo uma conferência, não foi feita. Aí, quando o conselho não queria, o executivo pauta uma conferência fora de época, fora de lugar, quando você tem a preparação para a nacional e precisaria de executar a conferência no momento oportuno. Então, são os embates que aqui foi falado, né? A quem o conselho, então, vai recorrer? Se o conselho é essa instância deliberativa e de decisão máxima na secretaria. Então, aí vai ser acionado. Tem Ministério Público, é o Judiciário, é o Legislativo, e é somando força com a própria sociedade nesse embate político, que é a nossa vida democrática. Opa! Quem organiza? Então é isso. Organizar tem que ser democrático, plural, assim como é a representação no conselho, assim é na organização da conferência. Deve ser assim. Isso é a orientação. Como isso acontece? Nos mais de 5 mil municípios brasileiros, nos estados, como que isso se desenvolve? Então, é muito diferente, é muito diversificado, e onde não há sociedade, acúmulo da sociedade, em organização, em participação política, cultura de participação política e pressão organizada, pode ser que nada disso seja respeitado, né? O gestor vai lá, convoca, organiza, põe a sua pauta, a sua agenda, decide com seus pares, convidados a dedos e pronto. Estabelece o que está na lei orgânica para o repasse financeiro, cumpriu lá, fez o seu plano de saúde, tem o seu conselho, tem a sua conferência, mas nada disso seguindo os preceitos da representação, da democracia, e sim indicado por eles. É uma realidade? É. Quando que isso vai mudar? Quando a sociedade se organizar efetivamente através dos seus fóruns próprios de participação, da atuação política, dos partidos, dos vários coletivos, atores sociais, para mudar essa situação. Essa é a regra na democracia. Conselho de Saúde da mesma forma. Então, são vários aspectos em relação ao conselho. Conselho em todas as esferas de governo, do Oiapoque ao Chuí, né, em todos os municípios, em todas as instâncias é previsto. Então, regionalmente, em coordenadorias regionais, em espaços regionais, em equipamentos de saúde públicos e privados conveniados ao SUS, tem que ter conselho. As OS têm que ter conselho? Tem que ter conselho. É fácil instituir conselho nesses espaços? Não é nem no poder público, muitas vezes, na administração direta. Nesses, o desafio é maior ainda. Tá? Mas é a luta que a gente tem que fazer. Caráter permanente. Então, para funcionar, o que precisa? Aí está aqui o observatório fazendo as pesquisas aí, o que precisa para o conselho funcionar e se ele realmente está equipado, está preparado, organizado para funcionar. E o que nós podemos contribuir para fortalecer e organizar esse espaço. Em relação à sede, apoio, secretaria, comissões permanentes, forma de funcionar, capacitação dos conselheiros. Fundamental, né? Aí tem a diretriz do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão Participativa, de ir com recurso financeiro, inclusive, para os municípios desenvolverem a capacitação, né? A capacitação aí é com um colega aqui, né? Capacitação de conselheiro, ele que vai falar. Mas, assim, realmente, você tem dinheiro, tem recurso hoje, é uma escola de cidadania, você usar isso, é dinheiro público e é dinheiro que tem que ser bem usado na capacitação dos conselheiros para ampliar esse poder de mobilização, de organização e de intervenção, de proposição dos conselheiros nesses espaços. Eleição de conselho, composição de conselho. Conselho é paritário, né? Tem que ser paritário pela lei, 50% de usuário, e os demais 25% para os trabalhadores e o restante gestor público e privado. Aí tem polêmica, né? Até hoje a gente
tem gente que não engole e realmente faz sentido essa discussão, por que o gestor público tem que dividir com o privado os 25%. Esse pedaço, essa fatia do poder no Conselho. Isso é discussão para mais de metro, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Da onde a gente vai tirar, então, mais espaço para o gestor participar? Na maioria das vezes, quando esse conselho está na esfera pública, entende-se que o gestor público vai ter um peso maior. Mas, como o sistema privado participa complementarmente do SUS, ele também tem que ter o seu espaço garantido no conselho e na conferência. Quem indica? Quem são os usuários? Quem são os usuários? São aqueles todos que não se enquadram em nenhum outro? Não é trabalhador, não é gestor, não é dono de clínica privada, então é usuário. É esse o entendimento. Mas isso também não é consensual. Por quê? Desde essa portaria que fala da constituição dos conselhos e orienta, e tem defensores árduos, eu também sou uma defensora, de que assim, usuário é usuário mesmo. É aquele que não está sentado na poltrona nem de trabalhador, nem de cadeira de gestor, nem de prestador, nem de dono de nada de prestação de serviço. É aquele usuário que aí pode ser o usuário SUS dependente ou não dependente, mas ele é um usuário, porque o SUS é universal, atende a todos. Então, ele é usuário e pode reivindicar um assento no conselho ou na conferência. Só que essa participação é direta, é eleito individualmente, não dá para ser assim. Num município, talvez de 20 mil, 10 mil, 5 mil habitantes, né, pode ser que seja uma eleição direta. Eu me candidato, como é o Conselho da Criança e Adolescente, né, o Conselho de Direitos. Mas no Conselho de Saúde e nas conferências, não dá para o cidadão sozinho se candidatar. Porque ele vai representar quem? Ele mesmo? O que está por trás dele? Então, são os sujeitos coletivos constituídos através das suas entidades. Pode um representante, então, dos demais segmentos representar o usuário? Então, essa é uma questão que ainda é polêmica. Tem gente que defende que sim. Promover debates sobre a atuação que busque a inclusão social de populações específicas, visando a equidade no exercício do direito à saúde. Então, a posição do CONASEMOS é importante para você incluir todos os setores nessa participação. O Conselho atua em quê? Ele faz o quê? Né? Quem constrói a agenda do Conselho? Qual o impacto na formulação e no controle de execução da política? O Plano Municipal de Saúde. Tem informação e capacitação para analisar, acompanhar o orçamento e prestação de contas? E quais os mecanismos de acompanhamento? Então, isso é complexo. Isso é o desafio dos conselheiros. Passa pela capacitação, passa pela maior organização desses setores, organização própria, empoderamento desses sujeitos, através do próprio SUS financiando isso, através de cursos, capacitações, mas prescindindo disso também. Porque hoje o gestor é esse. Nós estamos numa democracia, hoje o gestor é esse. E ele acredita nessa proposta e cumpre as diretrizes do SUS. Mas amanhã pode não ser. Então, a sociedade civil, ela tem que ter autonomia e ela tem que buscar os seus próprios mecanismos de se capacitar, de se informar, de ter acesso à informação, de empoderamento real, tanto para atuar hoje nos espaços que a gente tem, como num outro momento, numa outra conjuntura, né? E a gente vive isso hoje no município de São Paulo, em alguns estados, em algumas situações, de momentos em que, se nós não estamos fortalecidos, sociedade civil não está fortalecida, num momento de mudança de cultura, né, de democracia, você perde tudo que você conquistou, você não tem mais espaço e você não consegue dar resposta de mobilização, de pressão para reivindicar os direitos que se tem. Vou passar esse daqui também. A agenda, a pauta do Conselho. O maior tempo utilizado para discussão e deliberação nos Conselhos Municipais de Saúde
não são para a deliberação de diretrizes estratégicas para a gestão, mas o inverso. Isso foi resultado de uma pesquisa financiada, inclusive, pelo Ministério, acho que via Fiocruz. A agenda, na maior parte das vezes, é pautada pelo gestor federal, estadual, municipal. É óbvio, né? O gestor, ele tem todas as informações, ele está com a faca e o queijo na mão, né? Para participar do banquete. Os outros não têm esse mesmo arsenal de conhecimento e de informação. Podemos ter, podemos nos habilitar a termos, mas isso é disputa. Muitas vezes, na maioria dos conselhos, em várias pesquisas nacionais, ou aqui, essa do Observatório, a gente observa no estado de São Paulo, várias pesquisas feitas, que, na verdade, quem pauta, quem decide essa pauta é o gestor. Não é uma pauta trazida pela sociedade, pelos trabalhadores da saúde. Isso fala contra? Não. Isso é a realidade, né? Isso aí tem que ser entendido como desafio a ser superado, como capacitação para superar essa situação. É fácil? Também não, né? Então, o que é essa agenda realizada pelos conselhos? São programas de saúde, pautas específicas dos segmentos representados. Muitas vezes os segmentos representados trazem a sua pauta específica e está pouco se lixando para discutir o interesse coletivo. E isso tem que ser mudado. Quer dizer, a pauta tem que ser o interesse coletivo. Os grandes projetos e diretrizes da política de saúde. A agenda prioritária do Conselho deve ser discutir a política de saúde, o grande eixo norte da política de saúde. A defesa intransigente da natureza pública e universal da saúde hoje está em risco, né? Essa deveria ser a pauta atual do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Saúde. Reverter subsídios públicos para o privado e, consequentemente, expandir gastos públicos para imprimir uma marca de rede pública e de qualidade no SUS, como diz a Lígia Bahia. Então, esse é um desafio. Essa pauta é central. Tem que ter essa centralidade de pauta, de agenda para os conselhos e para as conferências de saúde. Porque o nosso projeto de SUS avançou muito, são mais de 20 anos, mas podemos dizer que ele está consolidado plenamente? Ainda não, né? Quem conhece o SUS, quem defende o SUS, tem todo um trabalho da ouvidoria para firmar essa marca, então é educativo. Todos os espaços que a gente tem de conferência e de conselho também pode ser nesse sentido, de mostrar a marca do SUS. O SUS é um grande sistema, é o melhor sistema de saúde. Mas não é esse entendimento que a gente tem na sociedade. Então corre o risco, porque nós brigamos com interesses poderosos da privatização, dos interesses privados, inclusive querendo usar o público, né? Se apropriando do público. Outra demanda, então, duas demandas urgentes para o Conselho. A questão da dupla porta. Isso, então, é atualíssimo no estado de São Paulo. Né? Quando é que a gente vai discutir? Se vocês perguntarem, acho que eu vou montar uma ouvidoria e ouvir o povo para perguntar se alguém sabe exatamente o que é dupla porta, que interesses estão em jogo, o que nós estamos correndo o risco de perder neste momento com essa proposta do governo estadual. Aí eu estou colocando uma fala, gente, que é da década de 90, o pessoal do Polis, né? Então essa medida da dupla porta de você destinar recursos públicos, leitos públicos, para planos de saúde dentro de hospitais públicos, seja eles direto ou pelas OS, é uma reedição do discurso neoliberal da década de 90, né? Que tenta a espantosa façanha de conferir um título de modernidade ao que há de mais atrasado na sociedade brasileira. O privativismo selvagem e predatório que faz do interesse privado a medida de todas as coisas. Então, é chamado de moderno, porque o SUS não tem capacidade de gerenciar e de conseguir financiamento adequado para se sustentar. Então, vamos abrir leito público para o privado. Esse é o debate central, deveria ser a agenda dos conselhos e das conferências. E mais, né, nos conselhos e conferências, com respaldo atrás, porque o conselho e conferência não tem o peso que a sociedade tem. Nós temos que levar esse debate para a sociedade. Não tem financiamento, então, para os hospitais públicos? E a emenda constitucional? Quando que será regulamentada? Desde quando? Desde do SUS?
da lei orgânica do SUS, está até hoje a clamar pela sua regulamentação. Não era a 29, né? Na época era outra, nem lembro qual era a PEC da época, mas aí desde 2000, né? 2000, PEC, a emenda constitucional é EC 29, né? Então, sem controle social, não vamos garantir a democracia do SUS. Mas também sem dinheiro a gente não viabiliza o SUS. Precisa de uma fonte de financiamento. O SUS precisa definir qual vai ser a sua fonte de financiamento. Não dá para os municípios colocarem aqueles que acreditam no SUS, que acreditam na saúde, 20%, 30% do seu orçamento. E o Estado nada, e a União não se define quanto vai ser. Então precisamos urgentemente regulamentação da situação financeira, do financiamento do SUS. São duas pautas que eu acho que é a atualidade. Caráter deliberativo do Conselho. Deliberar é decidir ou é o processo que leva à decisão? Então, isso já teve na pauta, já rodou, já teve gente que subliminarmente tentou passar misturado com outra lei num artiguinho lá, num parágrafo lá, tirando o caráter de deliberativo do Conselho. Mas, felizmente, nós temos olhos atentos, né? Gente que está a todo momento defendendo essa democracia e esse arcabouço de controle social no SUS e conseguiu reverter isso, vários dessas tentativas a tempo. Mas ainda não está resolvida a questão. Porque, embora continue lá na legislação que o Conselho é deliberativo, na sua prática, no seu dia a dia, a gente tem processos diferentes disso, né? E é difícil deliberar. É difícil quando, se só o gestor tem as informações, se os outros não têm, qual vai ser a deliberação? Então, acesso à informação, conhecer o que é, conhecer o que é um plano de saúde, como ele é feito, conhecer a política, o orçamento do município, são ferramentas fundamentais para você poder deliberar em pé de igualdade. Se bobear, quem vai deliberar mesmo são as CIBs, né, a tripartite, os órgãos dos próprios gestores é que vão pautar e já vão decidir a pauta lá mesmo, vão deliberar lá, o Conselho só vai referendar. Então, tem que se apropriar da discussão para poder deliberar. Essa deliberação não pode se ater só a programas e projetos, né, de ações e de investimento. Ele tem que ir mais a fundo. Ele tem que deliberar sobre a política. No caráter deliberativo, aí tem uma observação, né? Em relação ao que o Conselho pode deliberar? Ele pode deliberar sobre tudo, mas ele não pode deliberar aquilo que contraria a lei. Então, já tem, na lei está escrito o que é do Poder Executivo e o que cabe ao secretário municipal, o que cabe à tripartite, às bipartites. Então, isso daí já está definido. O que cabe aqui é o que o Conselho vai deliberar em relação à política de saúde. O Conselho Local, Conselho de Equipamentos, fazem muita confusão, né, no começo, os conselheiros, para isso tem todo esse movimento de capacitação, para entender qual é o seu papel de deliberação. Que não vá ferir o que é a atribuição do gestor, do executivo. Homologação das decisões. O que está na lei é que serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. O gestor, como que ele garante o respeito às decisões dos conselhos, né? Então, assim, tem que ser respeitado. O gestor vai ter que homologar as decisões. Se não homologar, aí é a briga nas outras instâncias. O judiciário pode ser esse árbitro? Pode. Pode ser o Ministério Público, pode ser o árbitro ou uma pressão da sociedade, incluindo todos os atores sociais. É de relevância pública, né? Então o Conselho não tem remuneração e os membros devem defender o coletivo e não suas corporações. É óbvio? Né? Mas não é a prática de todos. Conselho de Saúde, já foi, né? A participação. Tá. Ops. Desculpe. Tá. Aqui, finalizando,
O fortalecimento dos conselhos de saúde, então, passa pela capacitação desses conselheiros, é uma diretriz do SUS, tem verba para isso, e construir a legitimidade real nesse espaço de participação. Então, o que a gente pode avançar nessa construção de democracia? Esses conflitos todos que permeiam esses espaços institucionais, aí eu me atendo a conselho e conferência, nós podemos fazer disso uma grande escola de cidadania, uma grande escola de formação para a cidadania, né? Usando a pedagogia do conflito de Paulo Freire, que neste explicitar dos interesses em jogo, então tem que estar explícito o que é que exatamente você defende, o que eu defendo, o que o outro defende. Nessa explicitação dos interesses, nós vamos discutir isso daí dialoga com o interesse coletivo? Isso reflete o interesse coletivo? Então, nessa disputa saudável, né, nessa disputa que é educadora, que constrói a emancipação, a gente vai construir alternativas, a gente vai buscar alternativas dentro dessa disputa democrática, mas pautadas pelo interesse público. A avaliação dos conselhos tem vários processos aí de construção da participação, que é um avanço e uma conquista, né? Necessidade de avançar e aprimorar existe. Nós temos que avançar e aprimorar, mas já é um ganho. A gente tem consciência de todas as dificuldades, mas que isso foi um grande avanço. Contribuição para a participação e cidadania ativa. Então, formação dos atores sociais como cidadãos ativos, criação de agendas políticas, promover o debate e avançar na consolidação da política. O CONASEMES tem pautado também na sua agenda a promoção de debates sobre ações que buscam a inclusão social de populações específicas, discutir as formas de implementar a política de educação permanente para os conselhos de saúde, também a Política Nacional de Gestão Estratégica Participativa, em seus 4 eixos estruturais, coloca o apoio à gestão participativa, a ouvidoria, a auditoria, o monitoramento e a avaliação da gestão. E defender e apontar as diretrizes sobre o formato das conferências de saúde, né, discutindo a sua forma mais democrática de organizar, com o objetivo de deliberar os temas que realmente tenham viabilidade, né, financeira e política. Mecanismo para o controle dos atos administrativos no Ministério Público. Então, o Ministério Público é uma forma de controle social também. Ele pode instaurar inquérito civil, ele pode fazer notificação, requisição, ação de civil pública, intimando secretários, gestores a prestar contas, a redefinir posições. Então, é um instrumento importante. E está previsto na Constituição, porque como a saúde é de relevância pública, você pode interferir via Ministério Público, porque na Constituição Federal, as funções do Ministério Público são de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. Então, é mais um agente que pode estar a serviço dessa construção da democracia no SUS. E a ouvidoria, que aí o professor já falou, né, sobre a ouvidoria. Então, é também um canal direto e que contribui para os outros canais. Ajuda a oxigenar de democracia, né, o SUS, através dessa escuta direta do cidadão, por vários meios. E essa escuta direta pode tanto orientar diretamente o gestor na sua condução, né, redefinir seus rumos, como também isso pode ser um instrumento para o próprio conselho e também para as conferências, para ajudar na deliberação, clarear o rumo, o norte da política de saúde, que é o conselho que tem que definir, e as conferências ditar essas diretrizes, deliberar sobre as diretrizes. Cidadania ativa, né, o que sustenta a democracia? Então, é isso. Se você não tem, por trás, um movimento social organizado, você não vai ter força
nesses órgãos colegiados. Então, estimular a organização popular e fortalecer os movimentos sociais, né? Temos que transformar o SUS num ótimo e um grande sistema de saúde. E eu concordo. Vocês concordam também? A esse compromisso nós não renunciaremos, não é isso? Então é isso.